Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem como que se mede a radiação? Quais são os equipamentos que a gente pode utilizar para detectar a radiação? Bom, eu posso te falar que são muitos, depende de cada do que você busca com aquela informação. Mas hoje a gente vai falar de um específico, que é o Geiger. Bom, e para quem não me conhece, eu sou a Anne Andrade e hoje a gente vai falar sobre como detectar a radiação com um aparelho chamado Geiger. Esse aparelho que ele é muito conhecido pe- pelos sinais sonoros que ele emite, né? É, então, eu acredito que a grande maioria já tenha visto ele em alguma situação, seja na TV, em seriado ou alguma coisa assim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse aparelho chamado Geiger. A medição da radiação incidente, ela é feita com alguns dispositivos, né? E esses dispositivos, eles são chamados de dosímetros, medidores, monitor, contadores. E um deles é o nosso contador Geiger, que também é conhecido como Geiger-Miller. Todos esses dispositivos, eles são capazes de converter a energia depositada naquele volume em parâmetros mensuráveis, né? Então vai depender do tipo de parâmetro que você quer, é o dispositivo que você vai utilizar. Porque isso vai depender do tipo, da energia, da quantidade e da intensidade daquela radiação. O contador Geiger, ele é constituído por um tubo, né, de Geiger-Miller e é um sistema de amplificação de registros do sinal. O tubo, ele é uma câmara metálica cilíndrica, o eixo, né, ele é estendido por um fio metálico e estendido por um gás de baixa pressão. Uma tensão elétrica da ordem de 1000 volts é estabelecida entre esse cilindro, né, que tem o papel de catodo, e o fio ele tem o papel de anodo. Mas nos equipamentos modernos, né, os equipamentos mais atuais, esse dispositivo ele foi um pouco aperfeiçoado por um sistema eletrônico. Então, como vocês podem observar, por dentro, hoje o Geiger ele é muito diferente, né? Ele tem o mesmo princípio, mas tem muitos equipamentos eletrônicos que acabaram fazendo parte desse sistema. Então, o contador Geiger-Miller, ele não diferencia o tipo de energia que ele está recebendo. Essa é a principal desvantagem do Geiger, né? Ele só contabiliza a quantidade de contagens que chega até ele. Então, até por isso que na norma da CENEM, ela já estabelece que o contador Geiger-Miller ele não pode ser utilizado como um medidor de atividade. Por quê? Porque um medidor de atividade ele tem que diferenciar, ele tem que ter janelas, né, de energia. Então ele tem que saber diferenciar entre, por exemplo, um tecnécio e um flúor, né? Porque senão não faria sentido. Por exemplo, na medicina nuclear a gente acaba trabalhando com diversos radiofármacos, né? E radioisótopos, e esses radioisótopos eles têm energias diferentes. Por isso que ele é trabalhado para patologias ou diagnósticos diferentes. E aí, com o Geiger-Miller, a gente só conseguiria determinar a quantidade de radiação que tem sobre aquele material, mas não o tipo de material que é trabalhado aquilo, né? Então, por isso que em norma mesmo, ele já diz que não é autorizado usar o Geiger como um medidor de atividade. Como vocês podem observar, dentro da medicina nuclear, a gente tem que ter sempre dois Geigers-Millers, né? Com a sonda de contaminação e o outro com a sonda de exposição, tá?
Por que que tem essa diferença entre um e entre outro? Essas sondas, elas me dão informações diferentes. A sonda de exposição, como vocês podem observar, eu tenho na unidade de milisievert, que essa unidade de milisievert por hora, ela vai me dar a quantidade de dose, a exposição que está tendo naquela região. Já a outra sonda, a Pancake, essa sonda ela é utilizada para monitorar a quantidade de contaminação que tem no setor. A unidade de CPM, né, ou CPS, essas são as utilidades da radiação. O Geiger, ele pode ter dois tipos de unidades diferentes para detectar, seja a exposição ou a contaminação. Por que disso, né? Essas unidades têm uma unidade que ela é convencional, que ela foi utilizada no passado, né? E ainda continua sendo utilizado hoje, porque alguns equipamentos que vêm principalmente dos Estados Unidos, que são construídos nos Estados Unidos, ainda fazem esses equipamentos com as unidades do passado. E tem alguns equipamentos que já foram atualizados, que já saem na unidade do Sistema Internacional de Unidades. Nessa parte de unidade, no cotidiano da medicina nuclear, é meio corriqueiro você trabalhar com dois tipos de unidades, né? Por exemplo, a atividade mesmo, a gente mede em Curie, né, no nosso cotidiano, mas na unidade, no Sistema Internacional de Unidades, essa unidade é do Becquerel. Então, essa diferença entre dois tipos de unidades é muito comum no nosso cotidiano, pelo menos dentro da medicina nuclear, tá? O Geiger, ele pode ser analógico ou ele pode ser digital. No primeiro caso, esses dois Geigers, eles têm sondas diferentes, então cada equipamento ele só pode ser utilizado para determinado tipo de uso. Ou de exposição, só pode ser exposição, de contaminação, só contaminação. Eu não consigo trocar as sondas e utilizar utilizar o mesmo equipamento. Os equipamentos mais antigos, eles estão em milirhoentgen por hora, também tem a unidade de CPM. Já nós temos também alguns equipamentos que eles são eletrônicos, que é muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de portar. E aí, esses equipamentos, eles normalmente eles já têm as duas sondas acoplada no mesmo equipamento. E essa que é a vantagem, porque se eu precisar monitorar a contaminação de alguma exposição, é só eu trocar a unidade com um simples botão. Já no outro equipamento, não, né? Eu teria que pegar ou trocar o equipamento, tá? Mas os dois, eles me dão a mesma informação, todos têm a mesma eficiência, é só pela praticidade mesmo. Então, e como a grande maioria, né, das coisas hoje em dia é muito eletrônico, isso facilita bastante o cotidiano. O Geiger-Müller, dentro da medicina nuclear, nós temos que ter um principal e o outro reserva, para que a gente tenha acesso a esse equipamento diariamente. Então, lembrando que esse não é o único tipo de equipamento que a gente utiliza para monitorar ou para detectar a radiação, né? Mas a radiação ela é muito ampla, então depende do que eu quero saber com aquela informação. Então, nós temos outros tipos de equipamento que também podem detectar a radiação, tá? É que cada um vai ser utilizado para uma utilidade, né? E vai me dar informações diferentes sobre aquela radiação. Tá, ok? Nos próximos vídeos eu vou fazer um pouquinho sobre o medidor de atividade, que também é um equipamento muito utilizado, né? Como o próprio nome já diz, medir a atividade da radiação. E aos pouquinhos aí a gente vai fazendo a identificação de todos os equipamentos. Se você tem alguma curiosidade para falar sobre esse tema, só deixar nos comentários aí, porque eu respondo todos vocês, tá? O canal, ele tá chegando muito
próximo do meu primeiro objetivo, né, que é 1K. Aí depois a gente conversa sobre os outros objetivos. Mas, então se você não seguiu ainda o canal, me segue que eu tô fazendo vídeo toda semana sobre o tema radiação. E toda semana eu me dedico um pouquinho para trazer um pouquinho de informação sobre esse tema que todo mundo gosta, pelo menos nós, né? Então, se você não me seguiu ainda lá no Insta, me segue lá, tem informações mais cotidianas, eu mostro um pouquinho da minha rotina dentro da medicina nuclear principalmente e também dentro do radiodiagnóstico. Então, se você não me segue lá, segue aí, tá ok? Te vejo por lá também. Um grande beijo e até mais!